Olá pessoal, eu sou o Lucas Simões, um dos enólogos do grupo Família Valduga, e eu convido vocês a acompanharem mais um episódio da nossa websérie Da Uva ao Vinho. Hoje o nosso tema vai ser barrica de carvalho e envelhecimento de vinho. Além de contribuir para o perfil aromático do vinho, a barrica de carvalho ela contribui de uma maneira muito significativa na textura do produto, fazendo com que o vinho se torne mais fácil de ser bebido e muito mais agradável. Existe uma molécula chamada tanino, tanto na casca da uva quanto no carvalho. Esse tanino acaba sendo muito reativo com a nossa saliva, por isso que causa aquela sensação de banana verde, a sensação de adstringência. Quando o tanino do carvalho encontra o tanino do vinho, eles acabam se complementando através de um processo chamado microoxigenação. As pequenas doses de oxigênio que entram no carvalho acabam servindo como um imã, que vai colando esses taninos, deixando eles muito mais macios, fazendo com que um vinho antes áspero, duro, adstringente, se tornasse aquelas palavras bonitas que a gente adora falar sobre vinho, aveludado, macio, arredondado. Sem dúvidas, barrica de carvalho é um dos assuntos que mais gera curiosidade para quem gosta de vinho. E aqui no Grupo Família Valduga nós temos um especialista que vai esclarecer várias dúvidas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o enólogo Michel Ziani, do Grupo Família Valduga, e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre maturação e envelhecimento de vinhos. Quando a gente fala sobre maturação e envelhecimento, existe uma sutil diferença entre os dois processos. Primeiro, a maturação ela acontece dentro da barrica de carvalho e o envelhecimento ele acontece na própria garrafa do vinho. O carvalho ele pode provenir de duas regiões, carvalho norte-americano ou carvalho francês. A principal diferença entre os dois carvalhos é que o carvalho norte-americano ele é muito mais intenso em aromas, proporcionando aromas que lembram a chocolate, a baunilha, a coco, enquanto o carvalho europeu ele é muito mais sutil nessa parte, enquanto ele proporciona mais estrutura e untuosidade em boca. Um dos assuntos que gera muita curiosidade é o tempo de uso da barrica. De maneira geral, a barrica nova, 0 km, é utilizada para os grandes vinhos, até porque o primeiro uso contribui com 50% de todo o aroma, sabor que a barrica pode passar para o produto. A partir do segundo a quarto uso, passam os vinhos de uma categoria reserva, intermediária, que não precisam tanto da ação da barrica de carvalho. Mas agora, lembrando que a gente pode utilizar de 6 a 18 meses cada uso de barrica, é interessante saber que existem outros subprodutos que são muito utilizados com barrica de carvalho, como os destilados, como os brandies ou as grapas, passando até 20 anos dentro da barrica, e também os vinhos licorosos, como estilo do Porto ou os vinhos de colheita tardia. Nem todos os vinhos têm potencial para serem maturados no carvalho. Vinhos muito leves não suportam o peso dos aromas da madeira. É necessário que o vinho ele tenha uma boa estrutura e uma boa carga tânica, para que ele suporte o peso da madeira e para que os aromas da madeira se fundam ao vinho e não se sobreponham, formando um conjunto mais harmônico e elegante. Relativo ao envelhecimento dos vinhos, esse processo de evolução acontece dentro das garrafas. A diferença para a maturação é que é um processo muito mais lento, ele acontece num ambiente praticamente inerte, sem trocas com o meio e com uma redução ainda maior do nível de entrada de oxigênio na garrafa. Para que esse processo de evolução ele seja bem feito, é necessário uma boa seleção do vedante. Hoje, para os vinhos de guarda, o vedante mais utilizado ainda é a rolha de cortiça natural. Ela permite uma microoxigenação, uma pequena entrada de oxigênio que faz que os taninos do vinho se polimerizem, sejam mais estáveis e mais suaves na boca. Para outros tipos de vinhos mais jovens e mais frescos, uma excelente alternativa hoje é o uso das tampas rosca ou screw cap. A grande vantagem dela é que ela é uma tampa bastante inerte, praticamente não entra nada de oxigênio dentro da garrafa do vinho. Faz com que os vinhos se mantenham mais florais, frutados e mais frescos por mais tempo. Outro ponto importante para a conservação dos vinhos é a questão ambiental onde é armazenado. Deve ser um ambiente escuro, que se mantenha uma temperatura sempre amena, não mais do que 18 graus, preferencialmente livre de ruídos e de odores. Hoje, pessoal, a gente aprendeu muito sobre maturação e envelhecimento do vinho, mas ainda existem muitas curiosidades para a gente elucidar. Alguém já ouviu falar de vinho quanto mais velho melhor? Pois é, esse é um dos grandes mitos acerca da bebida, e lembrem que vinho é uma bebida viva. Tudo que evolui,
um dia declina. Então, se a gente tem dúvida sobre qual vinho guardar ou como, consome o produto e guarda na memória. Assim a gente vai encerrando mais um episódio da nossa websérie Da Uva ao Vinho. Espero que vocês tenham curtido bastante, entendido mais o propósito do vinho e bebam sempre com moderação. Até mais!